Fala galera, hoje eu vim trazer aqui para vocês uma reportagem da TVI, que é um jornal daqui de Portugal, no caso, e nessa reportagem ela vai falar bastante sobre arrendamento, sobre preços, localidades, o que está acontecendo aqui no país, vai falar também sobre crédito à habitação, vou separar aqui alguns pontos importantes para depois, no final do vídeo, eu comentar aqui com vocês. Para você que está ainda pensando em vir para cá, está em dúvida, está vendo aí muita gente falar muita coisa boa, muita gente está falando muita coisa ruim, e tem sempre os dois lados. E aqui eu vou estar mostrando para vocês nessa reportagem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, ok? Aí fica ao critério de vocês verificar aí o que é melhor, ok? Então, bora lá pro vídeo. Boa noite. O drama da habitação ou da falta dela atingiu em força os portugueses e não se cinge aos mais desfavorecidos. Há cada vez mais famílias da classe média que não conseguem fazer face às despesas da renda ou dos empréstimos. Se pensarmos que em Portugal o salário médio líquido ronda os 1.030 euros mensais, não é difícil perceber porquê. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é muito fácil que este valor vá inteirinho para a renda. E é provável que não chegue. Comprar casa hoje é difícil, com uma mediana de 1.492 euros por metro quadrado. Já sem falar nos créditos à habitação, a subida dos juros está a provocar situações limite. De norte a sul do continente e até nas ilhas, por razões muito diversas, a falta de acesso à habitação chegou à chamada classe média. A jornalista Alda Martins faz-nos agora o retrato desta crise que deixou muitos sem chão. 3 em cada 4 famílias portuguesas estão a braços com dificuldades financeiras. As famílias sentem também cada vez mais dificuldades para pagar as rendas. Este problema é evidente, está quantificado, não podemos mais fingir que não existe. Tal como era esperado, o Banco Central Europeu anunciou esta tarde a subida das taxas de juros em 50 pontos base. Têm mais dificuldades em pagar a renda, a prestação da casa e em pôr comida na mesa. Projetamos os nossos objetivos de vida, os nossos sonhos, consoante constrangimentos externos. E um constrangimento muito grande é esse do acesso ao emprego e do acesso à habitação. Por mim, a Ana quer manter-se um pouco cá, para ver também o que é que estudar, mas eu, por mim, Portugal acabou. Ai, Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? A desilusão de Daniel aumentou mais no final de outubro. Na altura, ainda pagavam 400 euros de renda. Recebemos uma carta da Nossa Senhoria a propor um aditamento ao contrato para 800 euros. Um aumento de 100%. A primeira reação é a estupefação completa. Nós respondemos, até compreendemos que queira aumentar, mas nós, por exemplo, não podemos ir mais do que 600 euros e já é um aumento brutal para nós. Descartou completamente quem é que está do outro lado. Há 8 anos. Vivem no Bonfim, no Porto. Já viviam aqui antes de se conhecerem, antes da faculdade e do Duarte nascer. Era uma zona pobre da Invicta. Supostamente estamos na festa das tulipas. Portanto, o jardim está cheio de tulipas. Menos cuidado e de difícil acesso, o Parque da Habitação. A renda mediana de um T1 de 70 metros quadrados é 700 euros, 68% de um salário médio líquido. É ganância pura e não são todos, obviamente, atenção, há senhorios que não aumentam, que não concordam com este tipo de situação. O pai da minha mãe comprou a casa para viver e comprou este prédio. E pronto, e depois começou a arrendar.
E agora estamos a arranjar todos os elevadores. Sofia é senhoria por herança, toma conta do património da família. Foi assim que encontrei a casa com a senhora lá dentro, à minha espera. As paredes estão cheias de qualquer coisa que não se sabe bem o que é. Eu, na altura, pensei que era urina, mas agora percebemos que não é, porque a parede não seca. Não seca, e se olhar, aqui não se nota muito, mas se olhar para cima é óleo, deve ser azeite ou óleo. Trabalhei, sou assistente social, quer dizer, não propriamente não, neste momento não estou a trabalhar, estou cá por estar a tomar conta das coisas porque alguém tem que tomar. Custa-me um bocadinho esta ideia de proprietário que está sentado na cadeira a receber o dinheiro. Tem 2 prédios da década de 50. A renda mais elevada é de 1.000 euros por um T3 remodelado. Com este tipo de maldade, porque eu acho que isto é uma maldade, eu acho que foi a primeira. Já tivemos muitos inquilinos que deixaram de pagar, já. E nós ficamos sempre a arder. Cobravam 408 euros. Aqui, em Benfica, freguesia de Lisboa, a renda estimada do nosso T1 é de 821 euros. Apesar de se falar muito na especulação, não era bem isso que nós queríamos. Queríamos também conservar um inquilino que fosse bom, que não nos desse muita chatice, e estávamos mais ou menos seguros porque podíamos terminar o contrato ao fim daqueles 5 anos. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Abrimos este jornal do meio-dia com os preços da habitação, que aumentaram 12,6% no ano passado. Um breve comentário aqui, galera, que eles estão colocando cálculo sobre o salário médio, ok? Ou seja, estão colocando sobre 1.000 e tal euros, só que essa não é a realidade de todo mundo, por isso que o nome é salário médio. Muita gente aqui, galera, tá ganhando salário mínimo e vem ali, às vezes é casal ou trabalham 2 pessoas, mas só para vocês terem uma ideia, eles estão colocando também o arrendamento médio. Mas não vai nessa, que um T1 no Porto está 700 euros, ou eles estão colocando só a renda. Despesa não é só renda, você ainda paga água, você ainda paga luz, você ainda paga gás, você ainda paga internet e todas as outras coisas, tá bem? Então é só um breve comentário. E outra coisa também vocês viram aí também o lado dos senhorios, no caso, né, os donos das casas, dos apartamentos, que realmente muita gente aqui vem e esbagaça o lugar, zoa mesmo. Então, tipo, o que muita gente tinha boa fé antigamente, né, de alugar por mais barato ou não pedir tanto calção, tanta renda, hoje em dia está quase impossível por conta dessas e outras coisas que acabam acontecendo. Na Baixa, aumentam o desassossego e os preços. Estamos na freguesia de Santa Maria Maior, uma das mais caras da capital. Bem, eu saí de casa com 29 anos. Eu acho que até já foi muito tarde, não é? Mas na altura, depois de dividir casa com mais 3 pessoas, depois também sentia um bocadinho de falta de privacidade. E por isso, em 2022, no início de 2022, comecei à procura de casa e aí é que percebi que também era uma realidade difícil. Rodrigo vive num quarto de 10 metros quadrados, tem acesso à casa toda, o proprietário não nos autorizou a filmar. A renda que eu tenho hoje são 400 euros, mais contas, e eu diria que é 1/3 do meu salário. Cerca de 1.200 euros. Se arrendasse um T1 de 70 metros quadrados nesta zona, sobravam 141 euros por mês, já que a renda estimada ultrapassa os 1.000 euros. Tento gerir o melhor possível o dinheiro que tenho, mas claro que é sempre difícil porque nós gostaríamos de ter o nosso próprio sítio, gostaria também de poder gerir a minha própria casa, gerir as minhas coisas. Dona Edith já viu muito. Lamenta as dificuldades dos jovens para encontrar em casa e receia pelo neto Tomás. Chegou a trabalhar numa imobiliária, outros tempos. Nessa altura era discutível, quer dizer, o senhorio pedia X e depois nós conseguíamos levá-lo a cobrar o que estava no mercado, não é? Estas casas são casas que eram no início do Fundo de Fomento à Habitação, aqui uma que vendi.
comprei a casa na altura do escudo, né? 450 mil escudos. Pouco mais de 2.000 euros por um T4. Há cerca de 30 anos, vendeu por 10.000 euros. Quanto é que custa uma casa dessas agora aqui? Nem quero saber. 140 mil. Não, estava ali uma venda toda renovada por 335 mil, imagina. A habitação no município de Oeiras é uma das mais caras da zona metropolitana de Lisboa, tanto para arrendar como para comprar. Tomás sonha com o dia em que até pode trabalhar a partir de casa, mas com outras vistas. É legítimo dizer que nunca estivemos tão mal ou já estivemos assim. Os problemas hoje são diferentes também daqueles que temos visto nas últimas décadas. Portanto, temos tido uma subida de preços da habitação que tem estado desfasada da subida dos rendimentos, dos salários das famílias. E isto realmente cria um problema novo. Desde 2019, o salário médio líquido em Portugal subiu 120 euros. No mesmo período, comprar o T1, do nosso exemplo, custa mais 27.000 euros. E o aumento de renda estimado é de 84 euros. Absorveu quase todo o acréscimo do salário. Daniel é técnico superior no Estado. Ganha 1.045 euros por mês. A renda ficou para já nos 700 euros, uma taxa de esforço de 67%. Era isto ou a denúncia do contrato? De repente vemos apenas com dinheiro para comer e pouco, e para absolutamente mais nada. Não há dinheiro para livros, não há dinheiro para atividades culturais, não há dinheiro para visitas, não há. Não há, acabou. É pagar a renda e o resto será para comer. O pouco que sobra. Uma gestão apertada, todos os dias, de que é preciso distrair a mente. Ana sabe que o curso que escolheu, História de Arte, abre poucas portas. Não é que eu não queira trabalhar, não é? Lógico. E quando me aparece uma coisa na minha área, eu fico, então, isto é, aproveito. Só que depois, em termos de rendimentos, acabo por não ter... Às vezes até gasto mais do que aquilo que eu recebo. O pacote do Governo para a habitação está em risco de ser travado. Em Belém, se não caírem medidas, Marcelo vai pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional. Mesmo quando o dinheiro compensa, chegar à casa ideal é um caminho longo. Eu, em termos de emprego, reconheço que tenho condições privilegiadas em comparação com a maioria dos jovens portugueses e, mesmo assim, sinto uma grande dificuldade em dar este próximo passo de sair de casa dos meus pais. Nós habituámos-nos a que as famílias com menos recursos económicos, as famílias mais vulneráveis do ponto de vista financeiro, fossem aquelas que precisavam de ajuda ou de algum tipo de apoio para conseguirem aceder à habitação, e agora temos uma classe média que se vê privada do seu direito à habitação. E isto tem impactos a diferentes níveis. Sempre que vamos em mini-férias para algum sítio aqui em Portugal e depois estamos a voltar os dois de viagem juntos, dizemos sempre um ao outro: quem me dera agora chegarmos à nossa casa, desfazermos a mala juntos e estarmos depois no nosso ambiente. Quanto mais nós adiamos este acesso à habitação, mais também vamos adiar os projetos de fecundidade. E, portanto, sabemos que, com uma população que neste momento está em declínio e em franco envelhecimento, não é, portanto, a situação que gostaríamos. Então, estás bom? Tudo bem? Bom dia. Correu bem, e tu? Também, correu tudo bem. Queres ir beber ali um cafezinho? Vamos. Eu gostava muito de casar. A Maria também gostava muito de casar. Mas isso não é sequer uma coisa em que pensemos atualmente, porque para pagar um casamento é toda outra logística. A 1000 quilómetros de distância, na Madeira, os desafios são semelhantes. Mónica já concretizou o desejo do casamento. Olá, posso-vos dar um miminho do Dia Internacional da Mulher? A Associação Humaniza, tem uma associação cá da Madeira. Divide os dias entre o trabalho de assistente social e o voluntariado. Portanto, isto é um projeto da Humaniza, que é uma associação juvenil sem fins lucrativos. É um dos projetos a qual dedico imenso tempo. O outro é o da casa. Queríamos um espaço só nosso e quando andamos a ver preços, de facto, as coisas estavam insustentáveis.
Na região, a mediana das rendas é a quarta mais elevada do país. O T1 de 70 metros quadrados ronda 590 € no Funchal, 57% de um ordenado médio. O arquipélago está também no top 5 dos preços mais elevados para venda. O boom do turismo faz com que, para muitos madeirenses, a casa não passe de um sonho no papel. Mónica e Sérgio tiveram mais sorte, mas a empreitada que têm pela frente é grande. Nós temos noção que escolhemos também uma situação um bocado complexa, por ser uma casa muito antiga e que necessita de obras. E de dinheiro, a subida dos juros dificulta o trabalho. Que em outubro de 22 tínhamos um orçamento na qual não é execuível atualmente. Em termos de prestação, aumentou cerca de 20 a 30 €. Mas a nível agora do que nós precisamos de valor para a construção, aumentou para o dobro. Quando o mercado está quente, tudo sobe. Sobem o preço dos terrenos, as pessoas tentam. Os materiais subiram de forma exorbitante e a carga fiscal em Portugal também é muito elevada. Custódio Correia tem o trabalho de uma vida dedicado à construção. Aqui vão nascer 98 apartamentos. Os preços variam entre os 275 mil aos 525 mil. Os prédios têm que ser tratados com carinho, quase como nos carros. Nós vamos, pequenas coisas que vamos corrigindo e melhorando nos outros. E esta questão da personalização dos apartamentos, nós vamos introduzindo a melhoria. Se formos ver este apartamento e aquele, já tem a melhoria, já tem alterações. Estão todos vendidos, metade dos proprietários são locais. Um T3, não se compra aqui um T3 com 1.400 € de salário. Eventualmente um T1 ou um T2. Apesar dos preços estarem a subir, quer os da compra, quer os do arrendamento, os preços do arrendamento estão a subir mais do que os preços da compra. Isso significa que aqueles que estão em arrendamento estão a ser mais pressionados. Portanto, nós olhamos para o lado a ver alternativas e por isso simplesmente não há. Ou as que há ainda são mais onerosas. Tenho quase a certeza que em setembro, que é o término do contrato, nós vamos receber outro aumento. Sempre a subir e para um novo máximo. As rendas voltam a acelerar no último trimestre do ano passado. Eu conto que haja um aumento de 15, 20 €. Cerca de 2%, o teto máximo imposto pelo Governo para este ano. Porque os senhores não têm nenhuma confiança no Governo, nenhuma. Porque num dia as leis são umas, num dia as leis são outras. Não há uma estabilidade. Os senhorios, assim que podem, apanham uma brecha na lei e aumentam as rendas. Já sabem que pelo menos fica congelado, mas fica congelado durante 10 anos, mas pelo menos fica com um valor mais... Fica bom, daqui a 20 anos, se a renda for 2.000 €, é melhor do que for 500, não é? Uma imprevisibilidade de regras transversal a todo o mercado da habitação. A dificuldade da grande maioria das pessoas é dar o primeiro passo, tentar juntar este montante gigantesco, absurdo, sem ajuda de ninguém. E estes 10%, se formos falar na realidade de hoje em dia, aqui na zona, é muito dinheiro. E porquê é que não se muda de zona? Eu não gostava de me afastar da minha avó muito tempo, porque eu quero passar tempo com a minha avó, quero passar tempo com o meu pai, quero estar perto da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Viver com outra pessoa, apesar de ser a prima, é o preço que se paga, não é? Totalmente. Eu acho que, é assim, nós hoje em dia, eu sinto isso, eu tenho sempre de ceder alguma coisa. Cedências que se acentuam e que gritam por soluções. O que, em primeiro lugar, seria fundamental seria aumentar o parque, investir no parque de habitação pública. E isto é um projeto a largos anos, se não a décadas, que não se coaduna com os ciclos governativos. Também, por exemplo, pensar em iniciativas como existem em alguns países europeus de a cada operação de construção nova com mais de X alojamentos, há uma percentagem que deve, por exemplo, ser colocada no mercado sem fins lucrativos. Se nós conjugarmos algumas medidas destas, o que fazemos é criar uma percentagem numa cidade, por exemplo, uma percentagem do parque de habitação
a preços abaixo de mercado, o que vai impedir os preços de mercado de subirem de uma forma galopante. Faz falta construir fora das cidades, na periferia das cidades, e a minha sugestão era baixar o IVA para o custo da habitação social. No mínimo, em tudo que fosse para a primeira habitação, haver uma redução do valor do IVA nas pessoas quando estão a adquirir a sua primeira casa. Fora dos grandes centros urbanos, a pressão sobre os preços para arrendar ou comprar baixa. A primeira casa do João e Tatiana, em Salvaterra de Magos, tinha tudo para ser a opção perfeita. Ainda estávamos em Inglaterra quando comprámos o terreno. Felizmente tenho um pai e um marido engenhocas que se ajeitam um bocadinho em tudo e foram eles próprios que fizeram esta casa. Começámos efetivamente a pagar mais quando praticamente terminámos a casa. E isso já foi em 2021, finais de 2021. A ordem de grandeza andava ali na volta dos pouco menos de 500 euros. Com o Euribor a 12 meses e um spread de 1,1%, a vida deste casal, ele licenciado em desporto, ela administrativa, era tranquila. A escalada dos juros alterou o projeto. De um momento para o outro, eram legíveis para renegociar a prestação no banco. Lá fizeram a análise e apresentaram-nos então a nova proposta. Pior que a que já temos. A prestação em exclusivo era praticamente igual. No entanto, somando as parcelas todas do encargo que temos obrigatório para ter o empréstimo no banco, íamos pagar mais. Porque íamos pagar mais seguros, íamos pagar cartões, íamos pagar... O dobro, cerca de 1.000 euros, já em abril. Eu, no limite, admito que tenha havido alguma má interpretação da própria pessoa que fez a análise, má interpretação da legislação. Uma legislação que deixa vidas em suspenso à espera de resposta do banco. Estarmos a alugar um espaço e estar neste processo é muito mais difícil. Assim, claro que ajuda o facto de estarmos com os meus pais, porque as despesas são divididas pelos dois e isso facilita imenso para conseguirmos poupar também algum dinheiro, porque senão era impossível. Não dá. A minha cabeça não dá. Isto é semana a semana. Pronto. E vai-se gerindo as coisas conforme elas aparecem. Esperando que nenhum eletrodoméstico falhe, esperando que o carro não avarie e tudo o que é subsídios de férias de Natal está, seguros de carro e tudo, pronto, e acabou. E que não haja nenhuma maleta de saúde, não é? Vocês nem contemplam a hipótese de ficar sem esta casa. Isso que ela disse agora é algo muito, muito importante. O vídeo tá aqui acabando já, só que é isso. Se você vive ali no limite, se você tá pegando todo o seu pagamento, seu salário ali, o seu ordenado para pagar renda e despesas mínimas, é torcer que nada dê errado, é torcer que nenhum eletrônico queime, é torcer que o carro, se a pessoa tiver carro, claro, não dê nenhum problema, porque se precisar de mecânico, dependendo da pessoa, se tiver o dinheiro ali contado, não vai conseguir arrumar. Então, é algo que está acontecendo, está vindo já de um tempo. Eu sei que tem muita gente falando disso, mas eu gostei dessa reportagem porque ela foi bem completa em relação a mostrar vários pontos de vista de vários lugares do país, tanto do lado dos senhorios quanto do lado das pessoas que estão pagando renda, que estão querendo comprar casa. Então eu achei bem interessante esses pontos, mesmo que os valores que eles colocaram aqui no vídeo não são condizentes com a realidade, porque, claro, eles trabalham com estatísticas, então eles têm que pegar médias. Então, do mesmo jeito que tem muita gente que está aqui e ainda está pagando muito barato, porque tem contratos congelados, como eles mencionaram no vídeo, aqui antigamente tinha algumas coisas que eram tipo os contratos congelados. Por exemplo, a pessoa, até ela querer sair da casa, ela vai pagar X vitalício e aumenta, tipo, por ano muito, muito pouquinho. Então, tem gente aqui no Porto pagando 180 euros num T2, por causa que já tem um contrato aí de longos e longos anos. Só que nem todo mundo deu essa sorte de pegar esse tipo de contrato, né?
E, como vocês viram o primeiro casal relatando, a senhoria propôs um aumento de 100%, pagava 400 euros, propôs para 800. E no fim, fecharam com 700, né, para continuar. O cara, no momento, tá trabalhar sozinho, né, a esposa não tá trabalhando no momento, então tá ganhando aí 1.000 e... se eu não me engano, 1.400, não sei se é 1.400 ou 1.040 que falou. Só sei que o pouco que sobra, como ele mesmo diz, para comer, não dá para fazer nada. E como a esposa dele falou agora, perto do final, tem que torcer para que nada dê errado. Vamos terminar aqui. Fazemos umas horas extra, arranja um trabalho adicional. Isto torna-se incomportável se for uma situação ad eterno, não é? Quero acreditar que nós vamos conseguir. Agora, não está fácil. Há uma decisão que já tomamos, que é ele irá ser um cidadão do mundo. E a nossa educação para ele será sempre essa. A minha sogra toma conta do nosso filho. Portanto, não pagamos Temos creche. um único empréstimo, que é o da casa. Exatamente. Não tenho carro para pagar, creche, essas coisas. Quem tem essa... Eu não sei como é que vai ser possível. Essa parte, efetivamente, custa-me a perceber. Se eu estou com esta dificuldade... Como é que as outras pessoas como é que as vão outras fazer? pessoas conseguem? Numa tenda em Almada com um protesto ruidoso no exterior, o Governo apresentou em conferência de imprensa o pacote Mais Habitação. Mantêm-se as medidas mais polémicas e houve cedências em alguns pontos. E é isso, galera. Para vocês verem aí, comentei aqui breves pontos. Eu sei que o vídeo já está imenso aqui, ok? Obrigado se você chegou aqui até o final, muito importante aqui também para o canal, ok? Peço que você deixe seu like se gostou, ok? Desse tipo de vídeo também, eu tô querendo trazer mais vídeos assim, trazendo um pouco da realidade do que mostra aqui, porque muita gente tem acesso a vídeos do YouTube, mas até tem acesso a esse tipo de conteúdo, mas não vê tanto, ok? Então eu tô querendo trazer mais vídeos assim, então se você gostou, deixa aí o seu like, deixa também o comentário para eu poder saber se esse tipo de vídeo é um vídeo que você gosta, que você gostaria de ver mais vezes aqui no canal, falando sobre mais assuntos aqui de Portugal, ok? Muito obrigado para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!